Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como todas as segundas-feiras através do seu computador e do seu televisor. Faz 6 anos exatamente que eu repito essa abertura para o programa. Essa é a 6ª temporada do Sexo, Arroz e Internet, começando hoje. E é muito bacana dividir esse momento com você. Muito bacana, porque a maioria dos programas de televisão que são independentes e que sobrevivem nessa cidade, sobrevivem com faturamento. Nós não. O Sexo, Arroz e Internet sobrevive graças à sua audiência. Única e exclusivamente porque eu amo estar na sua companhia. E porque eu tenho certeza que se você me assiste é porque você ama estar na companhia do Sexo, Arroz e Internet através dos convidados que a gente consegue trazer e reunir aqui para você. O programa de hoje não é diferente. Eu teria muita coisa para contar para vocês, muita coisa para dividir dessa experiência maravilhosa que eu tive. Quem me acompanha no Facebook sabe que eu acabei de chegar de fora do país, mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar de um tema que muito te interessa, porque na verdade você obviamente não consegue evitar aquelas coisas ruins que toda a mídia vem noticiando para a gente ultimamente, não é isso? Quer dizer, é corrupção para cá, é delação para lá, é gente que disse que não disse, que falou que era disse, mas não disse também, e acabou dizendo que não falou e nega tudo isso. Não é assim que funciona? Mas também tem um monte de gente falando um monte de coisa sem medir a consequência. Tem um monte de gente dando pitaco à vontade. E tem um monte de gente pagando por isso também. O nosso tema hoje vai ao encontro, como dizia Tânia Corsi, vai ao encontro de toda a liberdade que eu vivi nesses últimos 40 dias fora do país. Eu quero falar sobre liberdade, eu quero te convidar, mas é uma liberdade diferente. É a sua, é a minha, é a nossa democracia e a pergunta é, ela te deixa ter liberdade de expressão? Para falar desse tema, eu convidei pessoas que são extremamente polêmicas, pessoas que exercem esse direito da liberdade de expressão largamente, fartamente. Algumas pagam caro por isso, outras não pagam caro, outras recebem porque essas pessoas pagam caro por isso e eu já vou começar por ele. Dr. Paulo Henrique, advogado, se tem alguém que sai lucrando com essa cassação às bruxas que é chamada liberdade de expressão, é o advogado. Alguém tinha que se dar bem nessa história. Que seja você. Que seja o advogado. Obrigada, Paulo, por ter aceitado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, Mara. Seja super bem-vindo. Gente, eu vou chamá-lo de Paulo, não vou chamar de doutor, porque ele frequenta a minha casa, é meu amigo, meu irmão, da família dele é a minha. As filhas dele são minhas filhas. Não, gente, não entenda mal, tá? A mulher dele permite que eu fale isso. Ao lado dele, tem alguém, gente, que eu vou te falar uma coisa. Essa cidade se divide em antes e depois dele. Essa cidade se divide em quem ama e quem odeia ele. Essa cidade se divide em quem ouve e quem ouve. Zé Fernando Chiavenato. Não tem essa de quem não ouve. Todo mundo ouve Zé Fernando Chiavenato porque ele sempre tem alguma coisa a dizer e de tudo que ele diz, alguma coisa vai fazer muito sentido para você. Muito obrigado, Zé, por estar aqui comigo de novo. Mais uma vez eu fui enganado. Achei que segundona eu ia fazer sexo aqui. Ué, me convidaram. Essa expectativa. Programa? E a propaganda é a arma do negócio. Ainda que seja mentirosa. Até que alguém fala, vou provar. Não deu tempo. Você viu por que ele está nesse programa? É exatamente por isso. Ele veio atrás do nome. Ó, à frente dele eu tenho uma companheira de jornada. Alguém que já está comigo há anos nessa estrada. E a gente já teve altos e baixos, baixos e altos, justamente porque ela diz o que pensa, eu também digo o que pensa e às vezes a gente não pensa a mesma coisa. Mas na maioria das vezes a gente compactua, porque a gente tem lá o nosso pezinho com muita criticidade para olhar tudo que acontece à nossa volta. Cris Carollo, seja super bem-vinda. Bem-vinda de volta. E muito obrigada ao nosso fazendão iluminado. Né? Eu tenho que confessar algumas coisas a respeito desse bem-vinda de volta. Não sei se eu gostei de estar de volta no clima que estamos. Não, mas a gente vai falar aqui, disso. De volta aqui. Aqui tá maravilhoso, estou amando. Ao lado dela tem alguém que tem a delicadeza por profissão. Né? Ela é bailarina, ela é suave, Não, gente, apaga tudo. Eu estou falando da Isabela Pessotti. Não é suave, não é. Ela só é uma boa bailarina. Suave, que nem um mamute. Né? Mas ela tem, assim, a língua afiada e sempre a postos para defender aquilo que ela acha, para defender as próprias ideias. E é por isso que você é tão sempre bem-vinda aqui no Sexo, Arroz e Internet. Muito obrigada, Mara. Estava com saudade. Eu também. Bom, pessoal, queria que vocês soubessem que o Sexo, Arroz e Internet de hoje está super livre, super à vontade, porque eu só estou entre amigos. Eu já estou entre amigos. Então, eu já queria começar conversando com vocês sobre o tema inicial, sobre a palavra liberdade. E eu queria saber, Zé, vou começar por você.
Qual é o seu entendimento de liberdade? E se você acha que aquilo que a gente chama de democracia se reflete nessa tão falada liberdade nós temos? O Brasil mensura muito mal o que é liberdade, né? Eu acho que liberdade é apenas a eleição, é o voto. Ah, tem eleição de 2 em 2 anos, então nós somos num país que tem total liberdade porque pode escolher. Não, liberdade não é isso. Liberdade é consciência, liberdade é conscientizar a população, liberdade é transmitir sabedoria à população, liberdade é não negar informação para ninguém. Eu estou falando da minha área, né? Uhum. Liberdade é dar o direito pleno e igual para todo mundo, né? A partir do momento, nós temos... O que faz um homem sair daqui para ali, de lá para cá, homem que eu digo com H maiúsculo, é o direito de se locomover, de ir e vir. Nós temos um transporte coletivo no Brasil, não estou falando só em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um lixo, mas estou dizendo no Brasil em geral. Até mesmo onde é bom o transporte coletivo, ele é imensamente caro. Uhum. Né? Quem é que tem condições hoje de pagar? Quanto está uma passagem de ônibus? Fadado a ser sucateado. 3, 4 reais para você sair da Vila Tibério, vir até o centro, fazer uma viagem horrorosa com ônibus sujo, em horários impróprios, dependendo do horário, lotado, porque não tem ônibus, aquela coisa toda. Então, liberdade é quando você dá o direito de ir e vir, é quando você garante o acesso à educação, é quando você garante uma dignidade na saúde pública. Isso é liberdade. Falando liberdade não é votar. Liberdade não é votar. Até porque o voto é obrigatório. Até porque o voto é obrigatório. Tem né? isso. Aí, e quando você recebe informação, você sabe como votar, como escolher. E Entendi. nós estamos muito mal informados. Aliás, eu queria só dar um recado falando de informante, só falar isso aqui. Ô, idiota, você que disse que essa loira maravilhosa aqui é minha informante, queria que fosse. Olha, eu só gostei da parte do idiota, porque eu sei para quem foi, mas deixa para lá. Ó. Esse texto literal do ir e vir da liberdade faz muito sentido, mas filosoficamente falando, Cris Carollo e Isabela Pessotti, filosoficamente falando, liberdade já foi questionada se somos, do tocante ao ser humano, se somos ou se estamos livres. Porque entende-se filosoficamente que a liberdade não é uma condição inerente, é uma condição situacional. Eu acho que é uma utopia. Eu acho que não existe liberdade. Você não acha... nem Eu acho que existe momentos em que você tem a oportunidade de fazer aquilo que você quer, mas esses momentos são raros. Porque para quem tem filho, você nunca pode fazer alguma coisa porque você tem um filho, então você está sempre dependendo... em que situação você vai deixar seu filho? Se você tem pais idosos, você vai depender da situação do seu pai idoso. Se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, ele vai tolir a sua liberdade. Então, a liberdade propriamente dita, né, que é aquilo que até na espiritualidade você diz que é a realização do seu desejo pleno, é a realização daquilo que te faz feliz, ela existe lindamente no discurso humano. Tá, só. Então a gente já está concluindo que ela não é de dentro para fora, na verdade. Ela não é de fora para dentro. Não, ela é de dentro para fora. Ela é de dentro para fora. Aliás, quando você fala isso nessa utopia, a gente pode deduzir que trabalhar é um ato de imoralidade. Porque trabalhar exige horário, ela escraviza. Disciplina. Ela escraviza. É né? uma maneira de trabalhar tem segunda-feira, que é coisa mais... porra do caçamba, que é chato, que é uma segunda-feira. Não, eu adoro segunda-feira. Você não fala mal da segunda-feira. À noite eu adoro, eu venho aqui. À noite eu adoro, eu venho aqui fazer sexo. Ele consertou direitinho. Mas de manhã... Mas imagina, segunda, 6 da manhã, ninguém merece. Isabela, você é uma eu tô aqui pensando. Quanto mais insistente, quase balzaquiana, quase balzaquiana foi ótimo, né? Arauto... das questões das lutas de classe, né? Eu vejo muito você à frente disso. Quer dizer, é um clamor pela liberdade. Liberdade nesse sentido. Então existe uma percepção pessoal de liberdade, do que seria a liberdade espiritual, a liberdade interna e do que é a liberdade social, que é completamente condicional. Sim. Que é essa coisa de eu tenho uma condição social, uma condição existencial e ser livre depende dessas condições. O que é ser livre na nossa sociedade? É o direito de ir e vir, é o direito de poder falar o que pensa sem sofrer consequências sociais, sem perder o emprego, sem ser tolhido, sem ser censurado pelos demais. O que é a liberdade? Entendi. Como é que a gente classifica isso? É essa a razão do meu convite do Dr. Paulo Henrique aqui, porque, na verdade, liberdade é só aquela que você consegue fazer com que o seu cliente tenha depois de um processo, porque... Não, eu nem faço crime. Não, mas eu acho bacana, o tema filosoficamente é bacana de discutir isso daí.
Porque eu sempre, quando para mim vem o termo liberdade, eu sempre linko com responsabilidade. Justo. Então, assim, eu tenho liberdade de fazer determinadas coisas, como a Cris mencionou, mas eu não posso porque eu tenho um filho. Não, você tem a liberdade, você pode deixar o filho. O problema. Mas eu tenho a liberdade de viajar, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Sim, é uma consequência. Não, então são sanções. Eu posso... implica em sanção. A liberdade implica em sanção. Mas tem que ser assim. Então, mas senão eu virar anarquia. Mas que coisa melhor do que isso? Né? Não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Eu só estou conceituando. É nisso que eu me pego. Não liberdade, ela tem... Embute-se na liberdade uma condição de responsabilidade. Sim. Então a minha acaba quando começa a sua. Isso. A partir do momento que eu me considero livre para falar o que pode te ofender, eu também tenho que estar livre para colher essas consequências. Não, e se eu o ofendo... outro tem que estar livre Isso. também para poder te dar. Não, e se eu tenho a liberdade de falar o que eu quero para determinada pessoa, essa pessoa para quem eu falei também tem a liberdade de achar ruim e me processar. Era onde eu queria então... chegar, porque aí eu fiz essa... pedi que nós fizéssemos essa leitura do que para cada um é a liberdade, porque eu quero fazer essa linha limítrofe entre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, por exemplo, Zé Fernando. Porque são tem várias nuances a liberdade, mas se tem duas que são contundentes, são contraditórias e sempre terminam no escritório de advogado, é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Sim. Né? Então, eu queria, em linhas gerais, quem consegue separar para mim? Separar? Não sei se separar, mas pega bem o que ela falou de liberdade consensual, a liberdade social, a liberdade de democracia, né? Uhum. Eu vou te dar 2 exemplos aqui, né? Um repórter, inclusive, dessa casa aqui foi... Estou sabendo. Lincoln Fernandes. Lincoln Fernandes. Perdeu um processo na justiça em questão relâmpaga, que eu também não entendo como é que funciona, uma questão relâmpaga. Para o nosso atual prefeito. Do atual prefeito, vai ter que pagar o prefeito, obviamente que cabe recurso, R$15 mil, porque ele disse que o prefeito era o tal de corredor lá do Lava Jato, né? E porque estava envolvido no processo da merenda escolar, que era o merendeiro, coisa e tal. Eu não sei a carga que o Lincoln usou ou não, mas foi processado e o juiz entendeu isso como feriu a liberdade de imprensa, alguma coisa aqui. Um outro, não recomendo para ninguém a leitura dessa figura, mas é uma figura realmente... que não vem aqui ao caso, mas que disse que a ex-prefeita Darcy Vera é ladra, que roubou o erário público, foi também processado a pagar 11 mil Não, teve gente que foi preso por isso. Foi preso. Pela mesma razão. Explica isso para o cidadão comum. Ele próprio. Explica isso para o cidadão comum. Não, são duas pessoas diferentes. Tá, eu conheço o outro também. Eu sei. Eu não recomendo para ninguém. Eu também, não estou dizendo que ele está certo, não, porque a linguagem vulgar... O cara que criou um blog TV de Pochete. Como é que é? O cara criou um blog chamado TV de Pochete. É isso mesmo, é isso mesmo. E nesse blog ele usava de forma com uma linguagem bem chula, coisas que ele achava. Mas consta também que o conteúdo desse blog, que ele abusou dessa liberdade, né, que a justiça entendeu que ele abusou dessa liberdade, nesse blog tem indícios daquilo que hoje a Sevandija desbaratou. Então vamos lá. O problema, desculpa, Elizabeth. O problema, eu acho, é o excesso. Justo. É como se fala. Não é o que se fala, é como se fala. Então quer dizer que o problema da liberdade está no volume dela. Não, veja bem, nesses 2 casos que a Venato retratou, naquele momento não existia uma condenação. Então você não poderia dizer... Era uma suposição que ele ainda estava fazendo. Investigação. A gente tem que ir para o intervalo comercial. Eu vou fazer só só para a gente relaxar nesse primeiro bloco, a gente chama o intervalo, é o seguinte. Na verdade, eu vou dar a minha definição de liberdade, que é uma definição que eu escutei aos 18 anos, declamada por um ator maravilhoso numa peça do Milor Fernandes, que era o Liberdade, Liberdade. E ele diz o seguinte: a liberdade existe, e não só existe, como é feita de cobre e concreto. E tem 100 metros de altura. Foi doada aos americanos em 1866, porque naquela época os franceses estavam cheios de liberdade e os americanos não tinham nenhuma. E aí ela custou aos franceses $300 mil.
O pedestal, sendo americano, custou muito mais, custou $450 mil. Então, como ele disse, a liberdade custa $650 mil há mais de um século, porque hoje custa 3 portos e várias jazidas de minérios. A gente vai para o intervalo comercial ao toque de humor do Milor Fernandes sobre o que é liberdade, mas voltamos para falar muito sério sobre o assunto, a gente já volta. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta aí no segundo bloco aqui do Sexo, Arroz e Internet. Eu já quero abrir o bloco agradecendo a audiência que eu estou tendo em Boston. Gente, se tem uma coisa que eu preciso me gabar, agora eu vou me gabar. Porque assim, por onde eu passo, eu faço muitos amigos, graças a Deus. Mas essa em especial vai ficar para sempre na minha vida. Jane Framartino, um beijo, muito obrigado por toda a acolhida que você me deu em Boston. Amo seus filhos. Fala, dá um beijinho no Lucas para mim, dá um beijinho no Alex. Fala que eu morrendo de saudade deles, que a gente vai se ver em breve. Tá bom? Aos meus amigos árabes, que eu não vai adiantar eu falar, porque eles não vão me entender, eles estão aprendendo o inglês ainda, meus amigos do mundo inteiro que eu cruzei, minha japonesa preferida, vocês viram lá no Facebook, enfim, tá todo mundo assistindo, eu queria mandar um beijo para todo mundo aí em Boston, e fica sabendo, eu vou voltar, já tô de volta aí. Ó, seguinte, segundo bloco é aquele momento em que eu te dou aquela dica super especial, eu vou ser super sucinta com você hoje, chega de blá blá blá, claro que você conhece salões de cabelo de beleza espalhados pela cidade inteira, não é isso? Agora tem vou contar isso para vocês, porque assim, imagina você ficar 40 dias fora de casa, sem frequentar um salão de cabeleireiro, com altas dificuldades para cuidar você mesma das suas unhas e etc, etc, etc. Quando você volta, você quer ver seu filho, seu marido, seus cachorros, mas em seguida você quer ir para o salão, não é? Foi assim comigo. Eu fui no Estúdio DK e no dia seguinte eu já estava de volta. Sabe aquela coisa de você renascer? Tá lá no meu Facebook. Confere porque você vai ver o carinho que a Denise e o João Vitor, todo mundo reservou para minha volta. Eu fiquei muito feliz de estar de volta. Então a minha dica é o Estúdio DK. Não vai ficar fora, deixa se destruir para depois vir se reconstruir no estúdio. Dá certo, mas não faz isso. Vai lá todos os sábados, você toma um café comigo de manhã, que todos os sábados eu estou lá, tá bom? Combinado? É a minha dica para você. Meninos, vamos voltar aqui para o nosso assunto sobre a liberdade. Porque aí falávamos dessa liberdade que tem sanções. Então tá, a liberdade de expressão não é tão livre assim, a liberdade de imprensa, o caso aqui do nosso jornalista aqui da casa ilustra bem isso. Como saber qual é a nossa limitação? É só o tom que se usa para falar? Ou, por que não? Porque eu sou a prova viva de que o tom pode ser o mais sutil possível, o mais intelectual possível. A vítima pode, inclusive, não ter inteligência suficiente para entender o que eu escrevi, mas basta que alguém um pouquinho mais inteligente que ela para orientar, que essa pessoa, para orientá-la, pronto, já vira processo. Mara, mas não é... A verdade, assim, a gente passa por um problema muito sério na questão da escrita, né, que o Zé tem essa facilidade no rádio que é falado. Quando você escreve com um tom.
Quem lê, dependendo do estado emocional que a pessoa está naquele momento, lê de uma outra forma. Então, de repente, uma coisa que você escreveu num tom de ironia ou de humor pode ser interpretado para quem está lendo como uma ofensa enorme. Então, mas a lei prevê. E às vezes liberdade de as pessoas já expressão conhecem. está na Constituição, doutor? Claro Mas aí que que- tá. Está na Constituição. Claro, claro. Tá. E está previsto, por Claro, exemplo, mas o que eu atenuantes para essa expressão? Por exemplo, o humor atenua uma crítica? Não, mas se você eventualmente for processado, você vai se justificar e explicar o tom que você estava usando naquela situação. Exatamente. Não tem. Você fala assim, mas eu fui processado. Não, abriram lá uma reclamação contra você que na verdade não virou nada. Então é dessa situação que eu falo. Nem tudo o que a gente acha que é um direito né? Eu acho que se você não usou de excesso, um policial pode fazer uma prisão? Pode, desde que ele não haja com excesso. Se ele agir com excesso, ele também vai ser punido, mesmo ele cumprindo a lei que prendeu o cidadão humilhante, sei lá. E vem para bem e para mal, porque tudo que é escrito é registrado, vira documento. Exatamente. Então, Isso sim. Não obstante o entendimento da pessoa sobre o tom de quem escreveu, isso te respalda tanto positivamente para Exatamente. dizer, olha, não, eu não escrevi com esse Isso, tom, não era isso, bem isso que eu quis dizer, talvez vocês tenham me Interpretado de uma outra forma. misunderstood, mas na verdade... Tem casos que não dá para escapar. Não, né? Exato, agora se o você que é não dito olha e nome, o que é se você verbalizado... Não, mas às vezes a é situação do emotiva. momento te leva... Eu tenho duas preocupações, tanto quanto eu escrevo, quanto eu falo no rádio ou na televisão, eu tenho duas preocupações comigo. De não ser racista, que eu não sou, né? E de não manifestar nenhum tipo de preconceito. Eu tenho um preconceito terrível contra a burrice, eu não suporto gente burra. Eu tenho uma E sou dificuldade capaz de nesse enumerar setor. e falar, eu não me seguro. Não gosto de fulano porque é burro. Isso é uma ofensa, eu sei que é uma ofensa. Então, o único policiamento que eu tenho é esse, né? De ser racista, mas não corro o menor risco, porque realmente não sou. Ou de ser preconceituoso, né? Demais, no restante, eu não tenho nenhum, por exemplo, eu acho que não existe meia-verdade. Não, meia-verdade quer dizer mentira. Então, quem mente é o quê? É mentiroso. Quem pega dinheiro do erário, quem solapa os cofres públicos, é ladrão. Eu tive a preocupação de procurar um advogado que é advogado, é representante de um delator premiado, né? Não é premiado que eles... O delator é o réu confesso. Eu sei, mas ele não é delator premiado, sei lá o que é. O que fez a delação Que fez a delação. É o mas, delator. O dedo duro. o dedo duro, mas ele tem um outro nome. Eu procurei esse advogado e disse, escuta, eu estou chamando o teu cliente de ladrão. Você pode me processar? Ele falou, só se for inutilmente, porque ele vai ser condenado. Mas ele pode, não pode, doutor? É que nesse caso... Processar não, mas ele pode abrir uma Pode, queixa por exemplo, crime mas para eu gerar sei, uma mas- outra mas coisa. é que- não. mas é que nesse Não, caso- a resposta dele foi essa. Para que eu vou fazer isso? Que é perda de tempo. E outra Primeiro, coisa, ele né? vai ser condenado por isso, por roubo. Então ele é ladrão. E outra, se ele fez delação, ele se confessou. Lógico. Só faz delação premiada quem quer um benefício da pena, ou seja, que sabe que vai ser condenado. Exatamente. Né? Então, se ele fez uma delação premiada, ele é réu confesso. Logo. Né? Logo, ele é réu confesso. Tá, então na situação que nós vivemos aqui, eu quero passar bem rápido sobre isso, tá? Na situação que nós vivemos referente à prefeita e aquele outro candidato na época que foi preso porque Wagner Rodrigues. Não, o Chiarelli? O que era Que chegou a ser preso por ofensa. Na Também, verdade, ele não foi também. preso pelo conteúdo do que ele disse, mas sim pelo o que ele disse. o tom que Provavelmente, ele disse. provavelmente pelo excesso. Pelo excesso. Pelo excesso. Mas lembrando que naquele momento, porque ele foi preso no final do ano passado, mas esse é um processo antigo, que vinha lá de 2015, 2014, salvo engano. E naquele momento Eu acho não que ele existia foi preso nada. antes de estourar a Sevandija. Antes disso, então foi. Mas estou dizendo ele- assim, mas ele não, foi- mas Então, não a minha era um pergunta é a processo. seguinte, meninos. A pergunta é assim. Então, falar a verdade está passível de Não é falar, passível não, de depende. punição? não é falar a verdade, é que assim, você não pode acusar alguém de ladrão se ele ainda não foi condenado Não, pelo mas no crime caso- de Ainda hoje. que ele seja. No caso ali, Você não sabe? Você não sabe, né? Não, isso a gente sabe, só não tem como provar. Isso, Ah, se não tem como provar, O ele ainda não problema tem é como esse, provar, não Mara, tá não nos tem autos. como É, provar. né? Não tem como Esse provar, que é, ele é esse é o inocente. grande problema. Ah, entendi. Esse é o- Então a você questão já é provar. reparou, Provar, você já entendi. reparou que principalmente em jornais televisivos, quando eles vão dar notícia de
O acusado... A IPTV adora fazer isso. Eles falam, eles negam Rapaz, tudo. ontem Tá, apareceu. O acusado por quê? Mas Ontem isso é apareceu uma orientação. imagem do cara atropelando a mulher, dando 5 tiros na cabeça dela. Lá em O Franca. principal suspeito é o... Qual é o principal suspeito? O cara tava com a arma, passou com o carro em cima. É Foi lá- o principal suspeito. Exatamente. Como não acabou o processo ainda... Ele ainda não Então é a mídia culpado. se resguarda de Isso qualquer tipo de com processo. certeza, Claro isso que com não certeza viraria nada, né, Paulo, isso com mas- certeza. Olha, ninguém nunca vai. É fruto de algum problema que eles tiveram no passado e o departamento jurídico da TV falou assim, orienta olha, a fazer dessa vamos fazer forma. dessa forma para Mas você evitar quer ver problema. como uma coisa engraçada? Naquele tal inquérito que eu tive a infelicidade de fazer parte, usaram algumas postagens minhas do Facebook que eu poderia estar falando assim, Que da não dizia série, nada com nada. que poderia estar falando da série que eu assisto no Netflix, que eu poderia estar falando da novela das 9, Um personagem de um livro. personagem de um livro, eu poderia estar falando de qualquer pessoa. Inclusive, em algumas das postagens não tinha nem se era homem ou se era mulher. Né? Fazia-se referência ao Qual- feito sem contar enfim. o nome do santo. Numa das postagens eu falava sobre ter botox e silicone. E aí a pessoa que foi lá, a escrivã que foi pegar o depoimento, falou para mim, mas é lógico que você está falando da pessoa que se Porém, Tá sentiu, direcionando. da pessoa que se sentiu ofendida. Só ela. Porque ela tem botox e silicone. Eu falei, meu amor, eu tenho botox e silicone. Aí ela falou, eu também. Eu falei, meu amor, Eu então tava falando de você. eu falei, Você, então por que você, é que a ela, pessoa acha que está falando dela se hoje em Porque a dia carapuça seria. 60% das mulheres têm botox e silicone? Né? E foi engraçado porque assim, eu falei, eu tenho botox e silicone, e ela mesma escreveu, eu também. Eu falei, Tá, mas então, aí, Cris, nesse Mas, caso... mas tanto... Tô falando assim, que às tanto vezes as é- pessoas, Vamos pra casa, acabou o se processo. Interpretação, ela apegam. tá falando sobre a interpretação. As pessoas se apegam a coisas. Ok, mas na verdade, aí, ali era ó, um entendimento direcionado. Ela já estava com aquilo na cabeça, entendeu? E, na verdade, tanto que não- Tendencioso mesmo. Não, o que eu quero chegar, até pegando essa história que você ilustrou para a gente entender um pouco melhor. Porque, obviamente, a pessoa em questão sentiu-se ofendida. Isso. Acho que não. Fica difícil. Ah, Vamos mudar o exemplo. Ai, não, então. não, desculpa. É que assim, eu verdadeiramente não acho que a pessoa se... Eu verdadeiramente não acho que a pessoa se sentiu ofendida. Na verdade, eu acho que existe que isso Tá foi bom, um Cris, pano eu também de não, eu só tô fundo. querendo ilustrar a conversa. Foi um pano de fundo para criar uma outra situação. Foi o inquérito como castigo. Nada, E aí isso a aí gente foi uma volta ao tentativa assunto de te calar. inicial. Na Pode verdade, ser, era pode ser. evitar que a coisa chegasse numa Num proporção outro patamar. maior, onde não tivesse mais Olha, justificativas nem processos vou dar um possíveis. susto agora A liberdade para virou ela um direito. Então, calmar mas assim, e é uma parar de coisa tão falar. engraçada, porque eu não Usurpar estava falando do outro. dela. Ok, Tinha uma ó, postagem então que eu pegando falava esse dela, as outras exemplo, não. vamos partir da hipótese primária de que essa pessoa se sentiu ofendida. Tá, desculpa, Mara. Fosse assim, muito ela complexo. estaria, obviamente, exercendo o direito dela de se sentir ofendida, Certo. portanto, você estaria, de alguma forma, tolhendo a liberdade dela de ser quem ela é. Você poderia... Desculpa, ficou estar- horrível isso. Mas é mais ou menos isso mesmo. E, por outro lado, quando ela responde, ou essa pessoa responde a você abrindo um inquérito, ou denunciando, ou falando para um colega que é da justiça, né? Não importa como ela faça isso, ela também está te tirando a liberdade de expressar, porque você estava expressando a sua opinião. E aí Sendo nós para ela ou voltamos. não, para ele ou não, para quem fosse, era a sua opinião. E aí, doutor? Porque assim, como Não, é que a porque gente faz você com tem isso? vários Porque é muito- Você tem vários conflitos, vários princípios constitucionais que às vezes se chocam. É a liberdade de expressão de um lado e o direito da honra da imagem do outro. Quando tem. Foi essa questão. Como é que se resolve? Como é que se resolve? Vai se resolver da seguinte forma, o juiz vai ter que de um analisar lado se algum Peraí, deixa eu ver se eu entendi. De um lado, alguém acha que tem a liberdade de falar o que quiser. E o Isso. do outro, o outro se acha que sentiu tem uma honra que ofendido. foi ofendida. Ele pode dizer, olha, eu fui ofendido na minha honra, na minha imagem, eu sou uma pessoa Ainda pública, mais quando tal. se trata de rede social. Que as Isso. pessoas, Entendi. Então, mas aí existe eu tenho uma falsa outra, liberdade. já que a gente está consultando o PH, eu tenho uma outra questão. Você pode ter indignação seletiva? Por exemplo, explico. Se eu, Mara, Isabela, Zé Fernando, o mocinho ali bonitinho da Denis, câmara. tira o da- Denis disso. Denis. Estava flertando comigo até agora já fala que o cara é bonito. O mocinho bonitinho ali atrás da câmera. Se nós todos, é uma suposição, falássemos coisas que
uma pessoa acha que é referente a ela, né? Mas ela só abre um inquérito contra mim e a Mara. Isso não é indignação seletiva, Claro considerando que os outros 3 Eu acho também que é amor. falaram? Claro que é. Claro Isso que é. pode? Ah, pode. O direito de ação dela pode. Se eventualmente no meio do processo incluir, vamos supor que fosse alguma coisa muito grave. Não é grave, Não, balela. vamos supor que fosse alguma coisa muito Tanto é que grave. não deu, né? E aí, Eu acho que sim, você sabe Ele por que, poderia Cris? pedir para incluir ou as outras pessoas. Eu acho que tal. não Então, só- aí, não, sabe mas- por que eu estou te perguntando isso? Por exemplo, no caso, vamos levar o caso à esfera federal. Né, as pessoas falam coisas da ex-presidente absurdas. Tem adesivo de carro onde a mangueira do combustível entra numa situação vi. extremamente... Escatológica. É uma coisa horrorosa, que, assim, para quem é mulher, Machista, não interessa quem ela foi, como violenta, política, é violento desagradável. aquilo, né? E as pessoas compartilhavam aquilo sem Como dó se nem isso fosse piedade. exercício Na questão da político. ex-prefeita, vários adjetivos e apelidinhos e tudo mais, que eu também não concordo, independente do que ela fez, não concordo que chame de boca, não sei do que não concordo, não acho que é assim que você resolve o problema. Não, até porque não resolve de jeito nenhum. De nem jeito nenhum, mas assim, aí você vai lá, tem uma cidade inteira, ou um país inteiro, ou 30% de um país publicando no Facebook coisas contra a ex-presidente. Aí ela vem e processa ou abre um inquérito, uma queixa-crime contra 100 pessoas. E aí? Ah, ela vai falar, esses eu vi. Esses aí eu quero processar. Ó, peraí, nós temos que ir para o Mas se intervalo tiver tudo no comercial. mesmo barco. Agora, Ah, e agora, e como é que você usa, por exemplo, o poder para fazer intimidação? Isso não é crime? A Isso gente vai não falar é- disso no próximo não é- bloco. Paulo, você tem a liberdade de cobrar a consulta de todo mundo aqui no estúdio, tá? A gente vai para o intervalo comercial porque eles estão consultando o doutor e eu acho perfeito isso. E só para fechar esse bloco aqui, pra gente, dessa questão da seletiva, eu acho o seguinte, eu posso falar para o Zé Fernando, ligar no rádio de manhã e falar, Zé, você é muito grosso. E uma outra pessoa vai ligar lá e vai falar a mesma coisa e ele vai entender a mensagem de forma diferente. Primeiro porque vem de mim, primeiro pelo tom que eu usei, enfim, por N diferenças. E isso é que faz que a pessoa seja seletiva ou não. Entendi. Né? Então, assim, se existe um histórico, a gente vai para o intervalo comercial e a gente já volta. No próximo bloco. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta, gente. Vocês não imaginam o que está acontecendo aqui nesses bastidores. Eu acho que eu nunca perdi tanto o controle dos meus convidados como eu tenho perdido nesses intervalos aqui. Então, antes que eles tomem conta de tudo novamente, eu preciso dar uma dica para vocês, que aliás nem é dica, na verdade é um conselho. Não é um conselho também, é um plano. Porque assim, ó, você já sabe como é que está a história. Aliás, eu falo isso, tem 5 temporadas para você. A situação do nosso serviço público de saúde é lastimável. Isabela falava disso aqui agora há pouco. Então vamos combinar? Você não sabe o dia de amanhã.
Você tem pessoas que você ama, você mesmo se gosta a ponto de não querer correr o risco de ter que depender do serviço público numa hora de uma emergência ou alguma coisa assim. Então você precisa de um plano. Então vamos. Você mora em Ribeirão? Não tem outra saída para você. O melhor caminho, o melhor plano para você é a Unimed. Porque a gente não está falando só de um plano qualquer de saúde, nós estamos falando de médicos cooperados, de altíssimo gabarito, com um hospital disponível para você e com exames de muita qualidade e mais do que isso. Cada um desses profissionais dispostos a fazer com que você tenha uma qualidade de vida muito acima daquela que você pode, inclusive, proporcionar a si mesmo. Então, de que maneira? O hospital que eles idealizaram é todo biossustentável. Isso é tudo tão maravilhoso. Qualquer dia a gente vai fazer um programa sobre isso, porque, na verdade, é o top da medicina e é aqui, na nossa cidade, Ribeirão Preto, Unimed Ribeirão Preto. Então, essa é a minha dica para você. Tá esperando o quê? Vai lá e faz esse plano, ao menos para quem você ama. E se você se ama, faça para você também. Combinado? Vamos voltar? Bom, já que a gente ferveu aqui, a gente conseguiu separar o que é liberdade de imprensa do que é liberdade de expressão, porque eu não entendi nada. Porque o Zé exerce, por exemplo, a liberdade de expressão dele fartamente, mas ele também é imprensa. Você sabe que eu cresci acreditando, minha adolescência inteira... No Zé Fernando. Sim, também. Mas minha adolescência inteira acreditando que a gente vivia intensamente a liberdade de expressão nesse tempo. E que na época da ditadura militar era aquela coisa, afasta de mim esse cálice, nada se pode ser dito, nada se pode expressar. E aí, com o advento da rede social, que parece aquela extrema, parece a ponte para a mídia livre, né? Uhum. Parece aquela possibilidade de todo mundo ser repórter de algum acontecimento que está... Terra de ninguém. Terra de ninguém. Eu falo o que eu quiser. Esse é meu espaço, minha página. Quando, na verdade, também ali a tua liberdade termina onde começa a do outro e tem toda aquela questão ética de saber medir o que está sendo dito, como está sendo adjetivado. E tem um problema de quando a sua liberdade é tolhida pelo outro que está visitando a tua página. Exato. Ele vai lá para criticar, por exemplo, o que você está falando. Quebro altos paus diariamente. Isso é o pior. Agora eu estou mais quietinha, mas quebro altos paus diariamente. Agora, inclusive em questões de racismo, de machismo, de uma série de coisas que afloram ali no discurso livre, porque as pessoas não têm que se responsabilizar, porque elas não estão falando isso na mesa, na sua cara. Elas estão protegidas por uma tela de computador e uma distância física considerável. Mas isso, peraí. Você tocou num assunto muito importante, Isabela, porque assim, antigamente isso fazia diferença. Por quê? Porque as desavenças se resolviam assim. Alguém falava mal do outro, ele chamava o outro pra briga, o outro espera lá fora. E aí se resolvia no tapa, se resolvia na faca, se resolvia no tiro. E vou mais longe. Agora não. Então assim, agora não tem mais essa coisa de ele fala porque ele se sente protegido pelo computador. Não é isso. Uma vez, eu desci a lenha, não vou mencionar nomes, não vou aqui dar nome aos bois, mas desci a lenha no comportamento de um parlamentar de Brasília, que extremamente machista, sexista, bom, conhecido de todos vocês, né? Ele é um mito. E ele estava na página dele rasgando o verbo sendo extremamente inadequado, inclusive com colegas parlamentares. E aí falei o que eu queria e o que eu não queria na minha página de Facebook, na minha rede social. E é claro que os defensores de plantão apareceram e eles marcam hashtags, que significa que a assessoria de imprensa desse parlamentar vai ser acionada cada vez que o nome dele for ventilado na tal mídia livre. Então, aquilo que o DOPS... Gente, se tem uma coisa que funciona, é assessoria de imprensa de político. Justo. Aquilo que o DOPS fazia nos anos 60, durante a ditadura militar, que era fichar, saber com quem você anda, o que você tem feito nas alcovas, quais são essas reuniões de coletivo, o que esse pessoal da arte está pensando, o que esse pessoal da política está pensando, desse pessoal de esquerda ainda mais, pior ainda, o que eles estão pensando. Agora, o DOPS está informatizado, não precisa mais colocar infiltrado. As pessoas se autodeclaram na rede social. Todo mundo sabe o que você comeu, aonde você dorme, com quem você anda, que tipo de política você faz, que tipo de coisa, de ideia você endossa, aprova, ventila. Então, a mídia livre acabou sendo o cabresto da gente. Mas é uma liberdade que você tem de fazer isso. Então não é, doutor. Agora, não é liberdade. Se você pode ser punido por ela, eu não concordo. Gente, era onde eu queria chegar. A razão desse liberdade. Você tem a liberdade de se expor até onde você quiser.
É liberdade. Inclusive de expor Se isso aquilo vai que gerar você uma não é. consequência, é uma outra história. situação. Mas a liberdade é outra existe. situação. Você pode, inclusive, fazer média. Agora muita isso que gente você, usa. agora isso que você falou é frequente mesmo. Você posta um comentário seu, uma crítica sua, sem ofender ninguém, as pessoas vêm no seu post para tirar satisfação. Exato. Não precisa ser Eu sou nenhuma simples crítica. assim, eu excluo o comentário. Eu também, não Eu precisa também. nem, olha, não precisa nem Eu ser não. crítica. Eu sou Ah, extremamente Não. democrática nesse sentido. Falem o que quiserem, mas meu. também aguentem meu poder Minha bélico. página é minha, eu ponho o que eu Até quero. Eu também cansar. penso assim. E, ó, e às vezes não é nem crítica. Essa coisa da liberdade, do espaço, de você tomar o espaço do outro, que eu acho, inclusive, muito mais grave do que apontar os erros e criticar o outro, eu acho isso. Eu acho que a maior forma de tolher a liberdade é você ocupar o espaço que é do outro. Sabe não- por não quê? concordo, Não me me segue. Sem a concordância dele. Teoricamente, Eu sua postei, linha do Isabela. tempo é sua. Agora, a partir do momento que a pessoa vai lá ofender e falar tudo que ela tem vontade, sem medir consequências, muitas vezes, noutras medindo estrategicamente a consequência já para ganhar a estrelinha de outra parte, então aí você tem o seguinte, você pode fazer o que a gente gostaria de fazer na vida real, que é apagar tudo aquilo que não faz eco ao que a gente pensa, apagar do mapa, e isso é aquela história do então vamos lá fora e a gente briga e resolve, ou então você apaga da sua timeline, apaga da sua vida virtual. Que eu sou contra também. Eu acho que nós estamos ali expondo o que a gente pensa Ok. para ouvir o contraditório. Mas nem isso- que seja isso- limítrofe. Essa sensação, porque é angustiante, eu não sei se vocês sentem isso da mesma maneira, porque essa linha é muito sutil. Sim. E a gente vive nessa corda bamba. Eu sei que o Zé diz que não, entendeu? Mas você já teve que se retratar algumas vezes, ou não, Zé? Não. Assim, Nunca? Não. Eu geralmente vou pro braço também. Não, brigar também no bar. não tive, não. Aí que está a diferença, por exemplo. Eu peguei uma coisa que a Cris falou ali, desenhos da Dilma, mangueira enfiada não sei aonde, essas coisas todas. E quando se referia ao caso do Chiarelli, se referia à dona ex-prefeita, boca disso, com palavras absurdas, né? Égua e não sei o quê, personagem de televisão, esse tipo de coisa. Você nunca vai ouvir isso da minha boca. Nem Eu da digo o minha, seguinte, nem Dona da minha. Dona Darcy Nem da Vera minha. comandou o mais desonroso governo que já se tem notícia na história da democracia de Ribeirão Preto. E eu vou te na falar história de mais, Ribeirão. essa desonra chega em outros lugares. Lógico Eu estava que em chega. Boston, agora Opa. o motorista de um Uber Mas sabia é. a história. Opa. Mas é, porque você é jornalista. Sim. Você não é o Mas eu- facebookeiro lá que Exatamente. acha que, né? Sabe, eu coloco bem isso. Ela foi condenada, ela está sendo condenada, está em liberdade provisória. Essa liberdade dela pode ser revogada. Ou estou errado, doutor? Não pode. Quinta-feira, inclusive. Então ela não está condenada, mas foi presa por roubo. Foi presa Ela tá por solta, desvio na verdade, de por dinheiro. habeas corpus, que pode ser revogado na Por uma, quinta-feira. Exato, por por uma propina. liminar de um habeas corpus. Quer dizer, não né? tem ninguém que vai me tirar esse direito de eu falar o que eu penso. Então eu não tenho que me Então, retratar. Me retrataria. Mas isso não é nenhum, isso não é exatamente um problema. Exatamente. Não, ó, é assim, ó. A Mas gente eu já não vai vou- já- preso eu já necessariamente fui- por dizer o que respondi pensa, mas a processo gente tem por conta perdas disso, de sociais. dizer, ó, Peraí, fulano, peraí, um de fulano cada vez. é ladrão. Isso não é bem assim. Já disse não. várias vezes. Ó, Olha- fulano de tal é ladrão. Olha o limite, ó. Vamos pegar nessa história do habeas corpus. O ministro que deu a liminar de habeas corpus, ele estava sendo, ou está sendo, investigado internamente no próprio STJ, né, por venda de sentença. Daí de eu falar que ele se vendeu é diferente. Mas concorda que o STJ não precisava pôr esse ministro para fazer? Entendeu? É uma situação... afasta o cidadão Sim. até ser investigado corretamente. Mas o Supremo tem lá o Gilmar, O Supremo né? e o Que é Superior, nesse efetivo. caso é Supremo, tá certo. É uma coisa, né? Que é efetivo. Bom, mas aí onde eu queria chegar era exatamente aí. Então, assim, eu dizia que é angustiante. Para mim é muito angustiante. Quando eu vi a história desse rapaz, desse blog agora, depois de tanto tempo, tendo que responder por coisas, confesso que nunca gostei do que ele escreve, da maneira como ele escreve, e enfim, tudo isso. Mas, enfim, quando eu vi ele respondendo em vias de fato, enquanto a própria vítima continua leve, livre e solta, com o Instagram, com isso, com aquilo, como a própria imprensa noticiou, revira o estômago. A gente fica pensando, fala, poxa, então eu não posso mais dizer a verdade, eu não posso mais dizer o que eu penso. Mas você não tem que né? saber como dizer a verdade. O que aconteceu com ele é que realmente ele extrapolava. Ele realmente me incomodava. Nas nas ofensas formas, pessoais. nas ofensas ele é pessoais. ofensivo. Agora, acho que tem... Muito Mas ofensivo. o Cris, aí é que Quando está a a gente questão. não passa- Você enxerga esse tom, eu também enxergo, eu também me Não, mas manjava. não é o tom, Era é a porque- palavra, não, né? tudo, É a tudo. coisa
Então, Mas ó, a pessoa, ainda que ele não escrevesse dessa forma, se ela se sentisse Isso. ofendida por um discurso polido que ele teve, ela teria o direito de processá-lo da mesma forma. Teria, mas ele mas não teria... mas não ele ia não levar. Não Ela ia levar. Mas ia ter esse aborrecimento todo Mas de ele qualquer não ia forma. pagar, mas vai ser aí é direito de condenado. ação. Se ele agiu com excesso também, ele vai responder Digamos que eventualmente. algumas pessoas que falam, que pensam, tanto através do exercício do jornalismo quanto na vida prática, e publicizam isso, botam no Facebook, põem em algum lugar que falam num programa de televisão. Talvez elas não sofram um processo, mas elas sofrem outros tipos de retaliação na vida social, profissional e tal. Que é o que o Que Zé são- terminou no último bloco falando, que eu quero que ele fale, que é o uso do poder. O uso do poder. O uso do poder, nós vamos falar disso. Como é que isso reverbera? Porque às vezes é o que acontecia na época da ditadura militar. Às vezes a pessoa não era necessariamente presa, torturada, mas ela perdia a credibilidade, a imagem dela social era destruída. Isabela, na medida que uma prefeitura ou uma instituição, seja um governo do estado, seja qual for, político, destaca funcionários que no exercício Da função. fora do exercício da função dele, porque na verdade a função do funcionário não tem concurso público para ser fuxiqueiro de rede social, concorda? Mas destaca uma pessoa para ficar ali vigiando o que os outros estão falando a respeito dele. A gente já percebe que não tem nada a ver com ditadura militar. Isso já é o abuso de poder. No meu ponto de vista, isso já é abuso de poder. Também Isso é uma insegurança tremenda, né, Mara? Não, Assim, é mais do que insegurança. Essa Mas segurança eu acho assim, tremenda. eu acho que E é o que prático. causa... Porque ele está pagando esse sujeito com o seu dinheiro, inclusive, com É o dinheiro prático. nosso. Se fosse um sujeito só, tava bom, né? Se Porque era fosse uma um só, legião tava de bom. O sujeitos. que causa estranheza, o que causa repúdio, é o fato de você ver esse cidadão preso e ela livre. Agora. Mas nós temos que pensar o seguinte, quando começou esse processo dele? Foi muito lá atrás. Então, Foi. eu 2012, tenho se para mim, que todas essas pessoas que hoje estão sendo investigadas e que se eventualmente forem condenadas, também vão pagar prisão. Ainda que por um tempo, não acredito num tempo longo de prisão, mas elas vão pegar. Deus te ouça. Fala, Zé. Porque a gente Não, tem que eu ia terminar falar, o bloco. eu ia falar exatamente isso, do abuso de poder. Sim. O abuso de poder, quem é que responde por isso? Quem é que pode cobrar Exatamente. isso? Quem? É Quem isso que eu responde quero por isso? saber. Eu vou pegar um caso de um diretor de teatro em Ribeirão Preto, que do nada, né, se viu processado porque disse a verdade. Disse, olha, tais e tais agentes públicos estão tentando acabar com o teatro que eu dirijo. Não falou mais do que isso. Acabou tendo que responder na delegacia de polícia por conta de um deles. Eu vou colocar dessa forma, depois, se quiser, traduzo em palavras. Não precisa não, Zé. A gente Um sabe. delegado de polícia, amigo de quem interpretou isso de forma absolutamente torto, alguém que é um alpinista social, né? Interpretou isso, foi no delegado de polícia e falou, eu quero que processa fulano. São amigos. O agente político, que estava num cargo político, e o delegado. Foi lá, mexeu os pauzinhos, coisa e tal. Essa figura que foi processada, esse diretor de teatro, me passou um incontinente no ato. Eu disse isso no rádio. Disse isso no rádio. O delegado que fez isso é amigo, bababá, babá, e tá aqui o convite para a festa de aniversário do delegado Gente, que na bafo. casa do agente que promoveu o processo. Fatos. Isso não é área de influência ou eu estou enganado? Opa. E É, aí? não é, Mas doutor? qual foi o desenrolar do processo? Foi Esse processo- processado mas a andou? pagar uma indenização. Nesse caso, teve que pagar a indenização. Teve que pagar a indenização? Sim, Então, acho que 50 mil reais. Provavelmente porque ele não conseguiu comprovar que essas pessoas estavam dificultando, como é que era a história da... Estavam O teatro que eu arquitetando. dirijo. Bom, a Então gente você tem que ir precisa para o ter intervalo cuidado. comercial. Precisa A ter gente tem que ir cuidado. para o intervalo comercial e no próximo bloco eu tinha até anotado aqui porque eu tinha certeza que a gente ia acabar descambando e eu ia acabar esquecendo de perguntar. Eu quero saber o seguinte, no próximo bloco, qual é o preço da liberdade? Não é aquele que o Milor tão ironicamente, tão sarcasticamente traduziu da Estátua da Liberdade lá na Ilha de Manhattan. Não é isso, tá? Eu quero saber o preço da liberdade. Eu também não estou falando de processo. No próximo bloco eu explico e vamos ver o que os nossos convidados sabem dizer a respeito disso. A gente já volta.
TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta, gente! Vocês não têm noção o que é esse intervalo. Mas já estamos de volta e esse é o último bloco, infelizmente. Então eu vou falar bem rapidinho, porque tem algumas homenagens que eu preciso fazer. A primeira delas é para a aniversariante de ontem, Silvia Kozak, que é quem faz o bolo de aniversário do Sexo Arroz Internet, já fez 5 até agora, e que é minha amiga querida do coração. Feliz aniversário, minha amiga. Já te dei os parabéns ontem, mas queria reforçar hoje ao vivo. Ó, hoje, Lau Batista aniversaria, e todo mundo sabe quem é, uma figura importantíssima na área de edição, de editoras aqui de Ribeirão Preto. Então, feliz aniversário, Lau. Parabéns. Junto com eles, o Carlos Teio. Sabe quem é? Você já foi nesses food truck aí, comendo como que chama? Botica da Roça? É do Carlos Teio. Ele já esteve aqui no programa e é aniversário dele hoje. Então, feliz aniversário. Na terça, Juca Silva. O Juca, lá da Bodytech. É nosso amiguinho, aniversaria na terça-feira. Na quarta-feira, Edilane Silva, Leandrinho Vera, um beijo, Leandro, para você, feliz aniversário, Lígia Engrácia, e na quinta, Paul Delera, que é minha amiga, é Paul o nome dela, tá, gente? É Paola, e ela é minha amiga lá da Argentina, não vai entender nada do que eu falo, então não vou falar em espanhol também, só lo que te quero, Paula. Feliz cumple, meu amor. E no sábado, Aurora Fonseca, Eliette Negrão e Rosa Framartino. Rosa, um beijo, tô com saudade. No domingo, Rogéria Shimura. Aí, Rogéria no domingo. E o Flávio Rassi, que também é artista aqui da nossa cidade. Para a próxima semana, eu vou ficar mais uma semana que nós vamos reprisar o programa, porque eu estou em mudança e todo mundo está sabendo disso, não é? Então já vou adiantando aqui, ó, Heloísa Alves, Toninho Torres, Denise Kia, do Estúdio DK, Maju Chiavenato, Maurício Abravanel, Fabrício Fiacadori e Cristina Minghini. Aniversaria tudo aí, ó, nessas 2 semanas aí de maio que vai chegar. Então, feliz aniversário a todos vocês, que Deus lhe dê muita vida, muita saúde, porque eu quero continuar dando parabéns a vocês durante toda essa eternidade que o Sexo Arroz Internet vai permanecer na vida nossa, tá bom? Ó, Flávia Ornelas, lá em Boston. Querida amiga, saudade. Eu sei que não é seu aniversário, mas que bom que eu sei que você está aí comigo, porque você já me mandou uma mensagenzinha. Então, um beijo, querida. A gente se fala, faz um face-to-face comigo amanhã cedo, tá bom? Beijo, beijo para todos vocês. Bom, vou voltar porque a conversa tem que ser rápida agora, que é o último bloco. Sim, quero saber dessa história do poder que o Zé Fernando falou. A gente acaba submetido, Paulo Henrique e meninas e menino, a gente fica submetido, rendido, na verdade, a uma regra que não é clara para ninguém. É subjetiva. É subjetiva. Então, na qualidade de advogado, te pergunto, é claro para você o que pode e o que não pode ser dito na sua liberdade de expressar uma opinião? Para mim é. Para mim é muito Ai, claro. Que irritante, eu sou, mas é que eu sou. Você me irrita. Mas para mim eu me policio muito com relação a isso, até por conta da profissão. Sim, exato. Eu procuro ter, mesmo quando eu faço críticas a algumas coisas, eu procuro usar um linguajar mais, vamos dizer, polido. Tá, mas nós já concluímos mas aqui, assim, até onde eu entendi que não importa o linguajar. Bate o martelo no dedo, você Não, vai ser polido. não. Comigo, tô falando quando eu me exteriorizo perante. Não, quando eu me exteriorizo, Zé, eu fico muito puto. Quando o Zé exterioriza, gente, a caixa de som do meu computador vibra. Eu preciso dizer que ele fica muito nervoso. Eu, todos os dias de manhã, quero render uma homenagem ao programa Conectado, ao Larga Brasa do Morandini, da Rádio 79. Porque eu lá longe,
não tinha nenhuma conexão com o Brasil, a televisão só passava, obviamente, programação em inglês, local e etc. Meu único contato com a realidade da nossa cidade era através desses 2 programas, de manhãzinha, lá era 1 hora antes, então eu assisti ainda antes de todo mundo acordar na cidade, eu estava assistindo vocês 2. E eu tenho que confessar, Zé, que quando você inflama, ainda que as pessoas em casa tenham alguma dificuldade para entender que aquilo é um blog qualquer, é uma sacanagem qualquer, a força da sua expressão faz com que as pessoas pensem e descubram o que está por trás daquilo que está sendo noticiado. Essa é a importância da liberdade de imprensa. Eu acho que é por aí. Você está perguntando o preço da liberdade? Eu acho que, primeiro, liberdade não tem preço, né? O homem mais valente do mundo é o homem com razão. Quando você está imbuído, vestido e revestido de razão, exato, se você tiver coragem cívica, você vai longe. Você tem que erguer a voz e defender. E isso não tem custo, isso tem valor, né? Uhum. É a valoração, não é valorização, é a valoração, né, do ser humano enquanto você defende a verdade, defende aquilo que você acredita. Então eu não posso acreditar que verdade tenha custo, verdade tenha preço, né? Eu acho que a gente tem que pagar isso aí. Se eu estivesse pilotando um carro de Fórmula 1, eu correria como corre risco todos os pilotos que domingo não volta a 360, 380 por hora. 1 hora, apesar de toda a tecnologia, vai falhar e vai de encontro bater no pneu. Mas você não paga preço filosófico nenhum? Tipo, você não perde noite de sono, você não... Não. Cris? Se eu não falei, se eu não menti, se eu não exagerei, se eu não pus... em verdade naquilo que eu estou falando. É isso que eu quero. Então, Cris, você também não paga preço nenhum, porque assim, eu entendo que o Zé não, porque ele tem essa convicção, não apenas da verdade, é uma convicção que eu também tenho. Quando eu falo é porque eu acho que aquilo realmente é verdade. Exato, eu não vou falar se eu não acho que é verdade. Uhum. Mas me indigna muito que essa minha verdade possa ser distorcida e usada contra mim pelo abuso de poder. Então isso me tira o sono. Mas acho que isso a gente está sujeito. Mas não te desagrava? Não é um preço assim, que você paga pela liberdade? Assim. Mas você também se cuida. Eu me cuido. E ainda com todo o cuidado que eu tomo, eu tive problema no final do ano passado. Mas esse problema mas assim, foi uma dor de cabeça. Foi uma dor de cabeça que me tirou algumas noites de sono. Da forma que a coisa foi feita. Foi um inbox no Facebook às 6 da tarde, véspera de feriado. De propósito, a meu ver, para deixar mesmo 4 dias sem saber do que se tratava. Uhum. Porque até então eu não sabia do que se tratava. Era um convite a ir à delegacia sem saber do que se tratava. Mas isso é uma outra situação. Eu acho, Mara, que tem uma outra coisa que pega nisso. Quanto mais influência você tenha, vamos falar de rede social, quanto mais você tenha pessoas que endossam, ou que te leiam, ou que te sigam, ou quanto mais voz você tem perante um grupo de pessoas... Né? Você não precisa ter 1 milhão de seguidores, nem 50 mil seguidores, mas se tiver lá 1.000, 2.000 pessoas que te seguem e que opinam e que acham a sua opinião importante, mais visado você vai ser por aquelas pessoas que se sentem incomodadas por aquilo que você fala. Inclusive, tem alguém importante que disse, essa frase já foi repetida algumas vezes no Facebook, daquelas frases feitas, que ele fala isso. Você mede a sua popularidade pelo número de inimigos que você tem. Agora, tem uma outra coisa interessantíssima. Eu acho que, assim, de tudo isso, o que mais me incomoda, até postei isso no Face semana passada. Nós temos que terminar, gente. Até ter subido nossos créditos. Então, deixa a Isabela. Deixa a Isabela, tem preço? Não, conclui a Isabela fala que você postou semana passada. Não, que eu acho que assim, a gente tem Instagram, Facebook, direct, e-mail, não sei o quê, e tem neguinho que manda recado. Gente, por favor. Isabela, tem preço rápido, sim ou não? Tem um preço alto pra mim, pessoalmente, porque eu me desgasto de verdade às vezes. Tô aprendendo a filtrar isso, mas eu emito minha opinião e deixo livre que as pessoas, principalmente o contraditório, as pessoas que pensam diferente, emanem também as suas opiniões. E às vezes elas vêm de forma bélica e tem também o meu retorno com o mesmo calibre. A gente sabe. Olha, o Sexo Arroz Internet hoje voou, é lógico, porque o tema é muito polêmico, essas pessoas são extremamente especiais, extremamente pensantes, e é claro que ia ser curto o tempo. Mas eu queria aproveitar esse tema para dizer o seguinte, quando eu termino dizendo qual é o preço da liberdade, eu preciso contar para vocês que essas coisas todas que nós discutimos aqui me indignam sim, e me mostram a verdadeira face do ser humano, que é a minha especialidade. Eu estudo a alma humana,
né? O caráter humano, a psique humana. Então, nada que é ruim que vem nesse sentido para mim ou para as pessoas que eu gosto, passa despercebido. Claro que me afeta, óbvio que me afeta, mas me afeta de forma a deixar bastante claro quem eu realmente devo evitar e quem eu realmente devo proteger. Essa liberdade de escolha, de poder passar por qualquer lugar do mundo e acumular amigos, desculpa, mas não tem abuso de poder que possa comprar. O programa Sexo, Arroz e Internet termina hoje aqui em homenagem à minha sobrinha, filha querida, que se casa sábado agora, com o amor da vida dela, um piloto de avião e ela paraquedista. Então, assim, vão realizar o meu sonho de ver uma filha casando. Então, um beijo para você, Juliana, parabéns por esse seu casamento, a gente tem muitas surpresas por aí. E os próximos Sexo, Arroz e Internet vem recheado de muito amor para você, porque esse é o preço da liberdade. Quanto mais vocês me odeiam ou odeiam as pessoas, mais elas aprendem o que é amar. É só ser diferente de vocês. Um beijo. Feliz semana para todo mundo e, se Deus quiser, o Sexo, Arroz e Internet ao vivo daqui 2 semanas com vocês. Até lá.